Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos tratar sobre semeadoras e plantadoras. O objetivo desses equipamentos é fazer a distribuição do material propagativo daquela cultura que você vai instalar. As sementes, por exemplo. Em função do material propagativo, nós vamos escolher a máquina que vai realizar essa atividade. Pode ser uma semeadora, uma plantadora ou uma transplantadora. A ideia sempre é fazer uma distribuição com o menor consumo possível desse insumo, né, que é o material propagativo, e de uma forma mais homogênea possível, ou menos heterogênea, que você tenha uma distribuição regular, ideal. Tudo bem? Bom, vamos ver um pouco sobre esses equipamentos. A primeira que eu trouxe para vocês é a plantadora, uma plantadora de batata. Ela vai distribuir o tubérculo ao longo ali da linha de plantio. Existe também a plantadora de mandioca. Ela tem a mandioca, né, tem as gemas aqui no material propagativo, e aí a gente vai distribuir mais ou menos gemas por metro em função da recomendação daquela planta, daquela cultivar que a gente está utilizando. Outra plantadora muito utilizada é a plantadora de cana-de-açúcar. Nela a gente vai fazer a regulagem para distribuir gemas por metro. Então pode cair mais ou menos gemas, né? Que é o material propagativo da cana. Dá uma olhadinha aqui, né? Nessa porção aqui no combo você tem várias gemas e elas vão ser distribuídas ao longo da linha de plantio. Uma plantadora de cana, ela vai consumir aí de 10 a 15 toneladas de material propagativo, o que acaba onerando aí bastante os custos de instalação da cultura. Por conta disso, esses sistemas de plantio têm sido atualizados e aperfeiçoados. Outra forma de instalação aí da lavoura é a transplantação, o transplante, né, das mudas, como por exemplo a transplantadora de hortaliças. As transplantadoras têm uma característica, né, que na sua grande maioria utilizam a mão de obra associada ao transplante. As mudas vêm às vezes em algum recipiente, como a bandeja ou sacos plásticos, né, vasos, e aí você precisa retirar essa muda. Por enquanto, as tecnologias disponíveis, né, acabam aí causando algumas perdas para retirar isso. Então, é interessante, né, que a gente tenha associado ainda operadores fazendo esse ajuste, retirando, preparando as mudas para serem colocadas na transplantadora, igual como vocês podem ver aí na imagem. A transplantadora da cana-de-açúcar, né, ela é muito utilizada para um sistema que a gente chama de meiose. Então, para que você faça o viveiro inicial da cana-de-açúcar, garantir ali uma muda sadia, você pode utilizar uma transplantadora de cana. E aí você forma primeiro a muda de cana-de-açúcar a partir da brotação da gema. E aí depois, ao invés de você utilizar todo aquele material propagativo, que seria o como, você vai utilizar aí só o transplante da muda. Isso tem facilitado a instalação da cultura, garantido sanidade e proporcionado aí, né, boas produtividades aos agricultores. Por fim, vocês já devem ter visto ou conhecido, temos as semeadoras, que vão fazer a distribuição das sementes. Toda semeadora tem pelo menos algumas dessas funções. E aqui eu destaquei algumas das mais importantes, como cortar a palha, sulcar, dosar, depositar, regular a profundidade e cobrir as sementes. Lembre-se, pessoal, que essa é uma máquina que ela vai ser ajustada, deve ser ajustada para realizar a semeadura. Essa semeadura, mesmo que você fosse realizar ela na mão, ela deve se pautar, né, por critérios técnicos. Qual é a profundidade ideal para semeadura do milho? Qual a distância entre sementes ideal? Tudo isso deve ser pensado
no momento da regulagem da semeadora, para que a semente tenha as melhores condições para se estabelecer na área. Então, como você pode ver, essa é uma imagem de uma semeadora, e nessa semeadora estão alguns dispositivos que vão desempenhar aquela função que nós vimos lá atrás, como, por exemplo, cortar a palha, como, por exemplo, abrir o sulco para depositar tanto o adubo quanto a semente. A gente vai poder ajustar a regulagem por meio de engrenagens, tanto de adubo quanto da semente. Nós vamos poder regular a profundidade de semeadura e vamos poder regular também a quantidade de terra e compactação no sulco de semeadura. Independente da sua semeadora, a maioria das semeadoras vão proporcionar essas funções. E aí tem algumas exceções, né? Uma delas, por exemplo, é a questão das semeadoras que não são adaptadas ao plantio direto. Uma modificação clara é que elas não possuem o disco de corte. Toda semeadora para o plantio direto, ela vai apresentar o disco de corte, facilitando ali então que o próximo conjunto de disco ou de haste sulcadora prepare o sulco para distribuir adubo e semente. Bom, a semeadora pode ser classificada quanto à sua forma de distribuição ou quanto à forma de acionamento. Dentre a forma de acionamento, nós temos manual, animal e tratorizada. A gente destaca, obviamente, aí a forma de acionamento pelo trator, mais utilizada na agricultura, especialmente a agricultura empresarial. E quanto à forma de distribuição, nós podemos distribuir sementes em linha ou a lanço. No sistema aí de semeadoras de distribuição de sementes em linha, eu destaquei que existe a de fluxo contínuo. Ela é adequada para sementes de grãos miúdos. Então, arroz, aveia, né, são sementes pequenas que têm um mecanismo de distribuição próprio para essas sementes. Como vocês podem ver aí no detalhe, perceba que você tem aqui como se fosse uma gaveta aqui, e esse dispositivo aqui, que parece uma roleta, ela vai empurrar os grãos e jogar aqui, né, nesse dispositivo. Então vai jogar aqui, ele vai ser encaminhado e ser distribuído lá embaixo, né, nos discos que estão preparando o sulco. Então, seria como se você distribuísse por porções a semente, ao invés de você distribuir uma por uma, que é o que acontece nas semeadoras de precisão. As semeadoras de precisão, elas podem ser divididas em duas, a de disco horizontal ou disco pneumático. A de disco pneumático também pode ser chamada de semeadora de disco vertical, em função aqui da posição do disco dela. Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre ambas. A mais utilizada é a semeadora de disco horizontal, e aí tem como características o menor custo de aquisição. Ela acaba sendo a mais utilizada, como eu já disse. Acaba proporcionando erros na população final, em função de alguns ajustes que eu vou mostrar para vocês. É importante observar numa semeadora de disco horizontal, tamanho de semente, disco e a relação do disco com o anel. Já na semeadora de disco pneumático, nós temos como característica um maior custo de aquisição pelo produtor, menor danos à semente, em função de que já não é mais uma forma de distribuição mecânica, e sim se utiliza de vácuo, uma pressão pneumática. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para fazer essa distribuição, você acaba tendo a possibilidade de desempenhar uma velocidade maior. Importante observar nas semeadoras de disco pneumático.
velocidade do ar, disco adequado, né? E o raspador. Então, em função dessa velocidade do disco ser maior, é possível, e até em função da própria pressão, ela puxar mais de uma semente nesse disco. Bom, aqui eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno tutorial aqui, né? Depois eu vou deixar o link embaixo para vocês acessarem, de a escolha do disco e do anel correta para aquela semente que você for utilizar. Vamos ver se está certo aqui. Dá uma olhadinha então, né? Você vai observar, né? Você vai observar que existe uma combinação entre o anel e o disco. Como vocês podem ver na imagem aí, esses cinhos aqui de cima que tem os furinhos, esse é o que a gente chama de disco. E o de baixo, aqui no caso está amarelo, é o que a gente chama de anel. Esses dois vão se combinar e aí vai ter um espaço para a semente ser depositada. Tudo bem? Essa deposição ela precisa ser de uma forma que não fique o ressalto da semente sobre esse disco. Dá uma olhada lá na imagem para você ver. Ó. Você não percebe ali, você percebe ali que a semente está passando um pouco do disco. Então isso vai proporcionar danos mecânicos no momento que essa semente for ser distribuída. Agora, outra situação, à medida que você substitui esse disco, você percebe que as sementes elas se depositam certinho, né, sem duas sementes, por exemplo, duplas, né, por vez no disco, e também sem aquela obstrução, sem ela ficar agarrada ali no orifício. Esse é o ideal. Pessoal, o que é importante a gente frisar nesse ajuste aí, né, nessa escolha do disco? A cada safra, inclusive é possível que a cada lote de sementes existam variações. Então é necessário que você faça essa regulagem, observe se é compatível aquele conjunto de disco que você tem com as sementes que você vai semear. Faça essa conferência. Caso você não faça a conferência, isso vai prejudicar enormemente a sua plantabilidade. Às vezes você pode ter uma semeadora de ponta, você pode ter uma semente de excelência, mas a escolha, às vezes inadequada, do disco vai causar aí muitas falhas ou duplas lá no na sua lavoura. Tudo bem? Então, se atente a isso, qual que é o que a gente deve se importar aí principalmente, né? A combinação de anel e disco. O disco ele tem que ser adequado. Alguns sacos ali de sementes já vêm com a determinação mostrando para a gente qual que seria o tamanho do disco, o tamanho do orifício ali do disco, né? Então, interessante que a gente se atente a isso. Uma dica, vai adquirir a semente, já pede uma amostra ali e já vai atrás desse disco antes. Normalmente a própria casa que vai comercializar com você as sementes, eles já têm, né, os discos para serem comercializados. Não deixa para resolver isso na propriedade. E aí depois, quando está lá na propriedade, vai ter uma série de transtornos. Tudo bem, vamos em frente. Outra configuração é o que a gente chama de disco pneumático ou disco vertical. Como você pode ver aqui,
O disco fica aqui dentro dessa estrutura e aí ele fica em pé, né, na vertical. Por isso que a gente também pode chamar eles de disco vertical. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona aqui com um vídeo bem curtinho. Dá uma olhadinha aí, que as sementes são succionadas ali por um vácuo e elas ficam alojadas, e à medida que elas passam ali em determinado local que corta esse vácuo, ela cai, né, por gravidade já no local de distribuição. Tem ali então esse pequeno ajuste aqui para eliminar as duplas, também é uma regulagem que você deve estar atento. Então olha que interessante, ao invés de você ter um mecanismo mecânico, né, que pode causar ali injúrias, né, danos físicos à semente, você pode ter essa sucção, esse vácuo, né, puxando a semente contra o disco. A semente então não vai passar por dentro do disco, ela simplesmente vai ser succionada por esse disco, e à medida que essa sucção é cortada, a semente é depositada, sem segredo, né? Tudo bem? Vamos em frente. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês algumas tecnologias novas. A John Deere é uma das empresas que se destacam aí no cenário. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que ela tem de uma novidade muito interessante. Ela aqui mostra por esse vídeo um mecanismo dosador de semente dela, né? E aqui ela tem essa inovação, que é esse tubo, né, de sementes curvado. Observe aí, né, que as sementes são depositadas aqui e são liberadas, né, de uma forma bastante equidistante, e ela desce por esse tubo sem haver aí aquele ricocheteio, né? Numa forma tradicional, sem esse tubo, sem esse formato, aqui esse design, a semente vem batendo aqui no tubo, e isso causa falha ou causa dupla lá no momento da distribuição, o que não é o caso, né, dessa tecnologia aqui de distribuição da John Deere. Depois vocês podem pesquisar isso de uma forma mais aprofundada. Eu trouxe para vocês para que a gente possa, né, conversar um pouco e mostrar, né, essas tecnologias que estão à disposição. Pessoal, toda a tecnologia que o agricultor tem, seja desde lá de uma semeadora operada por animais até aquela ultra semeadora operada a vácuo, né, a gente deve retirar ao máximo dessas tecnologias que o agricultor já tem à disposição para fazer a melhor semeadura possível. Então lembre que mesmo que você plantasse na mão, né, fizesse a semeadura na mão ali, ela existe parâmetros ideais. Qual a distância entre sementes, qual a distância, qual a profundidade dessa semente, né, tudo isso pode ser aferido no campo até os limites aceitáveis. É claro que uma máquina mais antiga tende a ter uma regulagem um pouco mais difícil e menos precisa, mas nós podemos tirar o melhor possível das máquinas. Isso tem que ficar muito claro. Às vezes você tem aquele conceito de que somente a máquina nova pode operar. E não, às vezes você tem uma máquina mais antiga, mas você pode regular ela, preparar ela, fazer a manutenção de uma forma que ela distribua os insumos da melhor forma possível. Muito bem, vamos em frente. Agora, tratando sobre o mecanismo de dosador de adubo, né, você pode observar esse tipo helicoidal, é o mais utilizado. É um esquema de rosca sem fim, como você pode observar aí, né, nas imagens. Essa rosca sem fim, ela vai simplesmente empurrando aí o adubo. Então dá uma olhada aqui nessa rosca sem fim, ela vai empurrar o adubo e o adubo vai cair aqui.
À medida que essa rosca gira mais rápido ou mais devagar, a quantidade de fertilizante aumenta ou diminui. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Dá uma olhadinha aí. Se você vê esse sistema da Fert System, ela é um sistema helicoidal também, só que ela tem como característica esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, que faz com que a quantidade de adubo seja menos heterogênea à medida que a máquina está trabalhando. Dá uma olhada no vídeo aí. Fantástico, né? Observe aí a diferença, né, entre os dois sistemas. Ambos são do tipo helicoidal, só que o sistema da Fert System realmente ele apresenta um coeficiente de variação muito menor, né? O que significa que você tem aí o insumo distribuído com mais perfeição. Quanto aos sulcadores, né, eu posso ter sulcadores aí do tipo de disco duplo, como vocês podem ver aí na imagem, né, são dois discos desencontrados que esses discos vão fazer o sulco. Pode ser também do tipo de haste, como você está vendo aqui, né, lembra até uma haste subsoladora. Diferenças aí, vantagens e desvantagens. No caso do disco duplo, ele acaba aí tendo uma facilidade melhor para trabalhar, acaba tendo uma demanda menor da máquina, né? Só que acaba fazendo um sulco mais superficial, trabalhando menos o solo. Enquanto a gente usa a haste, você acaba tendo um revolvimento maior de solo, até uma certa descompactação ali naquela linha da semeadura, enquanto a partida acaba exigindo mais potência do seu trator. Dá uma olhada, né, na haste, que aqui está associado esse cano, né, que vai trazer o adubo, e esse adubo vai ser distribuído aqui na haste, né, diferente aqui do que a gente observa no disco duplo, que ele vai vir um adubo e ser distribuído aqui no disco duplo. Regulagens das semeadoras. Eu posso atuar sobre o marcador de linhas, ou no caso das semeadoras mais modernas, né, sobre o GPS dela, sobre o computador de bordo dela. Né, posso atuar, né, na profundidade de semeadura, compactação da semente, velocidade da semeadura e quantidade de semente e adubo. Marcador de linha, então naquelas semeadoras de médio porte ou pequeno porte, você vai encontrar o marcador de linha, e aí é uma continha simples para a gente chegar no marcador de linha. Você vai precisar do espaçamento entre as linhas, vai precisar do número de linhas da semeadora e a bitola do seu trator. Tudo isso dividido por 2. E aí você vai ter a distância, então, da última linha ativa até o local onde o sulco, né, a marca da linha vai ser realizada. Depois, quando você voltar, basta você se guiar por essa marcação e você vai ter aqui a distância certinho. Quem já trabalhou com uma semeadora sem nenhuma marcação, sem um marcador de linha, sabe do que eu estou falando, né? É muito comum que as linhas às vezes ficam uma em cima da outra, ou às vezes muito distante entre si. Isso para uma, duas passadas pode não fazer muita diferença, mas quando você faz todo o talhão, toda a sua área, isso pode aí trazer um consumo muito maior de insumos. E inclusive, né, quando você tem falhas, você tem uma distância maior ali do que o espaçamento recomendado, a ocorrência de plantas daninhas é uma dificuldade muito maior no controle. Fica aí de lição de casa para que vocês possam
realizar, calcule a largura do marcador de linha de uma semeadora de 8 linhas, espaçada a 45 centímetros, e um trator com uma bitola de 1,80 m. Profundidade de semeadura, ela é ajustada pela roda da profundidade. Tá vendo essa roda aqui combinada, uma do lado de cá e uma do lado de lá, e no meio aqui está o disco. Esse disco aqui, né, que é responsável por depositar a semente. Então, se esse conjunto dessas rodas aqui estiverem mais alta, naturalmente esse disco vai estar mais fundo. Se essas rodas estiverem mais rasas, esse disco aqui vai estar mais alto, mais raso. Tudo bem? Então, a profundidade dessa roda vai alterar, então a regulagem dessa roda, né, vai alterar a profundidade da semente que é realizada, né, depositada por esse disco duplo aqui. Pessoal, existem aí uma infinidade de semeadoras e mecanismos de regulagem, mas o que eu deixo aí como dica para vocês? Você precisa entender a lógica da semeadora. Sempre quando você for conhecer uma semeadora nova e fazer a regulagem dela, observe qual a lógica dela, né? As regulagens finais, né, devem ser sempre a mesma. Então você vai colocar a semente mais funda ou mais rasa. Você vai colocar mais pressão na compactação ou menos pressão. Você vai colocar mais adubo ou menos adubo, mais semente ou menos semente. Então você precisa conhecer a sua semeadora, e isso normalmente é bastante empírico. Basta você chegar lá, observar e colocar a mão, você vai perceber, né, quais são os ajustes que você precisa fazer, né? Então conhecer essa semeadora vai ajudar muito aí na sua regulagem. Profundidade de semeadura, né? Às vezes fica aquela questão, né? São poucos centímetros de diferença, isso não vai fazer muita diferença. Esse foi um trabalho que a gente fez aqui na instituição. Nós testamos aí algumas profundidades em casos de vegetação trabalhando com milho, né? E aí você perceba que a emergência, né, desse milho foi bastante diferente em função da profundidade. Então ali ao redor dos 5 centímetros nós tivemos a emergência máxima do milho, mas à medida que a gente plantou ou mais raso ou mais profundo, a emergência foi completamente comprometida. Isso em condição de campo é lógico que é muito mais difícil de ser realizado, mas é fundamental que a gente faça essa regulagem da profundidade e se atente a ela. Normalmente, quando você vai fazer a primeira semeadura, todo mundo se preocupa com isso. Mas o fato é que às vezes você vai mudar de um talhão para o outro, e aí tem mais palha, menos palha, e você deve, então mais úmido ou menos úmido, você deve olhar isso novamente, tudo bem? Faça essas regulagens, não tem aquele conceito, né, aquela atitude de fazer a regulagem a primeira vez e depois só quando acabar a semente você volta lá. Não, vá acompanhando a semeadora sempre que possível, né? E fazendo os ajustes necessários, talhão a talhão, área por área. Depois tem os ajustes da roda compactadora, onde eu posso trabalhar na angulação dessas rodas, né? Essas rodinhas ficam lá no final da semeadora, e eu posso trabalhar na angulação delas, de forma que eu fecho mais esse ângulo aqui final, trazendo então uma compactação mais solo, ou posso trabalhar também na mola aqui de pressão, fazendo com que eu tenha uma pressão maior de compactação ou menor. E um resultado interessante, o pessoal lá do Paraná trabalhou com velocidade de semeadura, comparando aí semeadoras de disco horizontal com disco pneumático. Que eu gostaria de destacar para vocês aqui, que as semeadoras de disco horizontal, elas e pneumático, elas possuem aí um impacto da velocidade sobre o coeficiente de variação, especialmente aqui, né, se você der uma olhada, né, as semeadoras do tipo pneumático, elas começam aqui com coeficiente com um espaçamento aceitável aí, bom, né, ela é próxima ali de 70% a 80%,
E à medida que você vai aumentando a velocidade, esse espaçamento aceitável vai diminuindo. Então, o que eu tinha uma semeadora muito boa plantando a 4 km por hora, plantando a 12 km por hora, eu tenho uma semeadora pneumática executando a mesma atividade aqui do que uma semeadora mais antiga de disco horizontal. No caso desse trabalho, eles observaram um pouco o efeito aqui, né, em função da velocidade naquelas semeadoras de disco horizontal. Acabou, de uma forma geral, apresentando um resultado muito ruim. Então, atenção à velocidade. Então, às vezes você tem aquela semeadora excelente, você tem um técnico excelente, sementes excelentes, mas em função da sua capacidade operacional, ou às vezes algum erro ali de cálculo, ou não contava com algum imprevisto durante a safra, né? E aí você acaba tentando descontar isso na velocidade. Cuidado, né? O ideal é mesmo aí uma velocidade de semeadura entre 5 e 6 km por hora. Fora disso, você começa a observar falhas e duplas na área. Dá uma olhada aí nessas imagem, né? É onde elas estão marcadinhas aqui de amarelo. Você percebe aí uma série de falhas na área. Isso é sinal de que você deixou a plantabilidade de lado. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, sobre o espaçamento entre sementes. É ideal que você faça essa aferição, né, de qual seria o seu espaçamento entre sementes ideal. Né? Em função do seu espaçamento entre sementes ideal, como que você faz isso? Você primeiro precisa determinar qual que é a população de plantas que você vai colocar. Isso aqui na faculdade a gente faz bastante esse tipo de exercício. Você precisa determinar qual que é a sua germinação das sementes que você tem, o vigor, qual que é ali a mortalidade natural que existe ali na sua área. Né? Em função disso e até mesmo a questão da patinagem, você vai chegar à quantidade de sementes, né, que precisa ser distribuída por área. Em função dessa quantidade de sementes que precisa ser distribuída na área, você vai calcular qual que seria o espaçamento entre sementes. Quanto de espaço tem que ter uma semente e outra? Esse seria o que a gente chama aí, do espaçamento, né, entre sementes. Esse espaçamento entre sementes, na prática, no dia a dia, ele não é idêntico. É normal que seja assim. A semente pode estar um pouco mais perto ou um pouco mais longe. Mas o quanto um pouco mais perto e o quanto um pouco mais longe? Por conta disso, a gente considera como ideal, né, dentro dessa faixa aqui que vocês estão vendo no slide. Então, até metade do espaçamento ideal, ela está ok. Até 1,5 vezes o espaçamento ideal, ela está ok. Acima desses valores, ela é considerada fora do padrão. E aí, se estiver, então, uma semente com menos da metade do espaçamento ideal, a gente chama isso de dupla. E se a semente estiver com mais de 1,5 vezes o espaçamento entre essas sementes, isso a gente chama de falha. Tudo bem? A lógica, então, de dupla e falha? Quando está muito pertinho, a gente chama de dupla. Quando está muito longe, a gente chama de falha. Quanto é esse muito pertinho? Menos do que a metade do espaçamento ideal. Quanto é esse muito longe? Mais do que 1,5 vezes, a gente chama de falha. Tudo bem? Então, o ideal então, é que você calcule primeiro qual que é a sua população de sementes que você quer distribuir. Isso você vai precisar aí do engenheiro agrônomo responsável, né? Logo mais adiante a gente deve fazer algum vídeo aqui sobre isso. E aí você, sabendo o espaçamento entre sementes, aí você vai observar, está dentro do ideal? Ok, então continuo. Não, estou tendo muita falha, estou tendo muita dupla, vou precisar ajustar as regulagens da minha semeadora. Olha lá, dá uma olhadinha aí, fica também como uma lição de casa, como um exercício, qual o espaçamento entre sementes calculada a partir de uma densidade
de semeadura de 60 mil sementes de milho por hectare. Considere o espaçamento entre linha de 90 centímetros. Então, eu, com essa questão, né, estou pedindo para vocês calcularem esse espaçamento aqui entre semente, né, de uma condição aqui onde eu tenho uma população de sementes, né, de 60 mil sementes por hectare. Lembre, né, pessoal, para vocês não confundirem população de sementes e população de plantas, né? É normal que a população de sementes seja muito maior do que a população de plantas, porque existem sementes que não vão nascer, não vão germinar, né, não vão emergir. Tem sementes que vão morrer por eventualmente algum fungo de solo ou algum inseto praga. Isso é normal e deve ser considerado já na instalação da cultura. A regulagem, né, no método prático. Bem simples, pessoal. Primeiro, vai lá, meça o perímetro da roda motriz. Então, é comum, a maioria das semeadoras tem lá associadas uma roda. Nessa roda tem uma engrenagem que vai acionar todo um outro conjunto de engrenagens. Então, primeiro meça esse perímetro da roda. Então, você vai levantar a semeadora e medir o perímetro da roda. Você vai lá, anota as combinações de engrenagem utilizada. Então, vai lá na engrenagem motora, vai lá na engrenagem movida e anota essa combinação, né? Aí você vai fazer o seguinte, com essa semeadora levantada, vai coletar as sementes em 10 voltas dessa roda. Então, você vai lá, faz uma marquinha, gira essa roda 10 vezes, coleta a semente. Então, você tem a quantidade de sementes que caiu. Dependendo da cultura que você estiver trabalhando, você pode contar. Dependendo da cultura que você estiver trabalhando, você vai ter que usar uma balança ali e fazer uma regrinha de 3 para ver a quantidade de sementes que você coletou. Então, você ia passar a tarde toda lá contando semente. Então, e a mesma coisa, né, você faz com o adubo, né? Você vai lá, dá 10 voltas, coleta esse adubo e pesa. Então, você tem uma relação, né, nessas 10 voltas de quantos metros lineares você distribuiu, né, de adubo, você distribuiu de semente, né? E aí você compara com a densidade recomendada. Por isso que um dos primeiros cálculos que a gente faz é descobrir quanto de adubo deveria cair por metro, quanto de semente deveria cair por metro. Em função desses dados, eu comparo com as minhas regulagens e vou tentando chegar o mais próximo possível desses valores que eu quero que seja distribuído. Dá uma olhadinha aí as engrenagens, né? Não se assuste com isso, talvez vai dar uma impressão aí de desespero de ver esse monte de engrenagem, mas não precisa se assustar. Você primeiro precisa identificar qual é a engrenagem motora, qual que está movendo, né? E qual aquela engrenagem que está sendo movida. Hoje a maioria das semeadoras já vem com as engrenagens aqui colocadas, então basta que você direcione a engrenagem de lugar. Então você pega, empurra essa daqui para lá, empurra essa daqui para cá e vai só trocando a engrenagem, trocando a corrente de lugar aqui, né? A engrenagem de lugar fica sempre com a corrente no mesmo lugar, mas você troca de engrenagem, né? E aí você consegue colocar mais ou menos sementes. Qual que é a lógica de combinação de engrenagens? Muito simples, pessoal. À medida que você aumenta a engrenagem, você aumenta quando você aumenta a engrenagem, você acaba diminuindo a velocidade angular. E à medida que você diminui a engrenagem, você aumenta a velocidade angular. Então, uma engrenagem menor, ela vai girar mais, ela vai distribuir mais adubo, vai distribuir mais semente. Essa é a lógica que você precisa guardar. Agora você já deve ter ouvido falar tal da motora e movida. Então, existe uma engrenagem que vai acionar outra engrenagem. Aquela que vai acionar a outra engrenagem a gente chama de motora. Aquela que está sendo acionada a gente chama de movida. Tudo bem?
Sempre, primeiro, você vai conhecer as engrenagens movidas. Então, primeiro você vai lá na movida e substitui ela. Então, vai lá, faz primeiro a coleta, vê quanto que está caindo. Você quer que caia mais ou menos? Vai lá, se você quer que caia mais sementes, você vai lá e coloca uma engrenagem menor na movida do que da que já estava lá. E vai anotar. Em função dessa troca de engrenagem, você já vai ter uma ideia, né, se você vai conseguir fazer essa regulagem só trocando a movida ou não. Beleza. Se você observar que mesmo você trocando a movida não chegou naquela regulagem que você desejava, então você vai substituir a engrenagem motora. Aí, nesse caso, a lógica se inverte. Uma engrenagem maior na motora, ela vai distribuir mais sementes. Uma engrenagem maior na motora vai distribuir mais adubo. Então a lógica é inversa, tudo bem? Então fica aí como uma dica minha. Primeiro você chega, faz a testagem, né, a avaliação da distribuição, substituindo apenas a engrenagem ou engrenagens, né, movida. E depois que você aferiu se já chegou na regulagem ideal, ótimo. Se não, aí você vai ter que trocar a que a gente chama de engrenagem motora. Ela que aciona as demais engrenagens. Então você vai substituir a motora. Então deixa para trocar a engrenagem motora por último. Quando for trocar a engrenagem motora, a lógica é inversa da movida. À medida que você aumenta a engrenagem motora, você distribui mais insumos. Como eu disse, né, é a questão mesmo de levantar a semeadora, girar as rodas e observar os números. Rapidamente você já vai entender a lógica ali das engrenagens. Bom, depois um último tipo, né, que eu tinha comentado com vocês, de regulagem, de fluxo contínuo. As semeadoras de fluxo contínuo, elas têm a distribuição de adubo semelhante à que a gente viu agora atrás. E no caso da distribuição de sementes, ela tem esse dispositivo aqui que vocês podem observar aqui, ó, né, essa borboleta aqui. À medida que você vai girando, né, você joga mais ou menos sementes. Então, à medida que esse dispositivo que vai entrando aqui dentro, ó, você coloca mais sementes caindo aqui, né, na distribuição, ou menos sementes. Algumas semeadoras, inclusive, são híbridas, né? Elas possuem aí dispositivos, tanto formas para aplicar fluxo contínuo, quanto aplicar aí as sementes graúdas. É importante, nas semeadoras, muita atenção à limpeza, lubrificação e reaperto. Isso eu falo em todos os vídeos aí de mecanização, todas as aulas de mecanização. Limpeza não é luxo, faz parte da atividade do operador. Lubrificação também, e reaperto nem se fala. Então faz parte da atividade do operador cuidar desses aspectos. Especialmente no caso da semeadora, é um equipamento muito importante, mas que dificilmente vai ser utilizado durante o ano todo. Você vai ter ali a época de semeadora. Então, justamente por conta disso, né, tente fazer essas revisões, fazer essas, assim, aferir essas regulagens, o funcionamento desses dispositivos antes da safra se iniciar. E a gente sabe como é a correria do dia a dia na agricultura. Quando a safra começa, né, começa aqueles atropelos, a gente tem mesmo ali uma janela curta para poder fazer todas as atividades. Então, sempre se programe, né, se possível. Contrate ali uma pessoa, traga um técnico, um agrônomo para assessorar e fazer com que essas atividades já comecem mesmo antes da safra, para que quando a safra começar já esteja tudo ali à disposição, começar com a máxima segurança e com a máxima eficiência. Pessoal, eu agradeço aí a participação e atenção de todos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tratamento fitossanitário e pulverizadores. Vocês que estão gostando do vídeo ou tiver alguma sugestão para os vídeos que nós estamos fazendo, deixa aí seus comentários, se inscreva no canal, isso é importante para incentivar
mais vídeos e mais aulas. Aos poucos eu estou tentando trabalhar de uma forma mais simples e com conteúdos ainda de cada vez mais qualidade, né? E aos poucos a gente vai se adaptando com o formato também. Entre em contato, qualquer coisa estou à disposição. Então aqui meus contatos. Se inscreva no canal. E quem ainda não conhece, quiser conhecer a nossa faculdade, aqui em Paraguaçu Paulista, estamos sempre de portas abertas. Forte abraço e vamos em frente.